Oi, gente, vamos retomar aos vídeos, né, para falar sobre o cangaço. Na área em que eu me propus ou me proponho a estudar é a área à luz da psicanálise e da psicologia. E então, lembrando o fato em que eu já encontrei em diversos livros, certo? Em diversos livros, que o virgulino, o Lampião, ele não gostava que as mulheres cortassem os cabelos. Entretanto, quando ele permite que uma mulher entre para o grupo, para o cangaço, né? Que conta-se que é a Maria de Déia, né? Maria Oliveira, ela entra para o cangaço e o que é que ela faz? Ela corta os cabelos. Eis aqui a foto, né, da Maria com o cabelo cortado à la Garzone, ou seja, Laome, né? Naquela época chamava-se a Laome. Então, aqui também consta uma outra foto no livro da Adriana Negreiros. Então, o fato do virgulino não admitir mulher cortar os cabelos já era uma coisa que nós vislumbramos, né? O que é qual é a representação do cabelo dentro da psicologia, da psicanálise, é o quê? O fetiche, né? Então, o virgulino, ele não admitia que as mulheres cortassem os cabelos, entretanto, ele próprio usava os cabelos compridos, entre aspas, né? Chegando quase à altura aqui do pescoço, né? Aí era quando ele resolvia cortar os cabelos. Vejam o paradoxo, né? E vejam também a maneira que nós precisamos analisar esse fato, né? Então, os cabelos nas mulheres ele não queria que cortasse. Já ele e os cangaceiros usavam os cabelos compridos, entre aspas, não eram tão longos quanto das mulheres, mas eram compridos, né? Então, você pode observar que tem alguns pedacinhos, alguns textos do filme que foi do Benjamin Abraham Boto, né? Que ele deixou aquela película, mas a película foi censurada pelo DIP, né? Era um órgão de censura à época de Getúlio Vargas, e então a gente pode observar que os cangaceiros eles usavam os cabelos na altura do ombro, do pescoço aqui, certo? Outro detalhe, os homens eram quem faziam as tarefas ditas domésticas. Por quê? Porque cangaceiro não tinha morada, não tinha residência fixa. Eles eram volitantes, eles ficavam sempre mudando, né? E, ora, ficavam na caatinga, dormiam ali naquelas barracas, que eles dizem barracas, que era realmente um lençol, que eles roubavam, né? E principalmente as mulheres também roubavam, né? Eles penduravam assim aquelas barracas, faziam as barracas com lençóis, né? Forravam embaixo e dormiam em cima, ali, limpavam ali, davam uma, digamos assim, limpavam um pouco e dormiam ali em cima. Veja que coisa, que vida, praticamente de um ser, de um animal, né? Eles não tinham paradeiro, né? Aí, o que é que eles faziam? Eles dormiam ali e as mulheres, a desculpa para o virgulino
depois que a Maria ingressa no cangaço, ou entra para o cangaço, né? Que já foi uma afronta, inclusive ao Zé de Felipe, o suposto pai da Maria, que dizem que ela não era filha do Zé de Felipe com a Dona Maria de Ideia. Ela era filha da Maria de Ideia, mas não do Zé de Felipe. Quando o Zé de Felipe casou, a Maria de Ideia já tinha essa menina, essa criança, né? Então, a Maria já não estava bem com o Zé de Nenê, o sapateiro, com quem casou, aí vai e segue o Virgulino. Mas as mulheres não faziam tarefas domésticas, também não tinham casa, mas elas não se dedicavam a tarefas domésticas, porque quem fazia isso eram exatamente os cangaceiros, né? Os cangaceiros é que cozinhavam, é que inclusive costuravam, né? A Maria dizem que bordava, mas ela, o tempo que ela ficava na casa dos coiteiros, né? Porque ela passava a maior parte do tempo fora, longe, as mulheres não acompanhavam os cangaceiros. Aí a desculpa, né? É que mulher cansava, engravidava, mas elas tomavam muitos chás abortivos. Segundo a Adília, ela disse que tomava chá disso, chá daquilo outro, e saiu dizendo que era para abortar. E os filhos que conseguiam, que as mulheres conseguiam levar essa gestação adiante, eles eram dados, no caso a Dadá, era que dizia isso, né? Que dava os filhos principalmente para os padres, né? Vejam só, né? Para os padres. E os padres criavam aqueles filhos de cangaceiros, mentindo também. Por quê? Porque eles diziam, né? O caso de um filho da Dadá, né? Que o padre dizia que era filho da irmã dele, quer dizer, padre mentiroso, né? Depois surge aquela conversa também, que a Dadá disse que casou com o Corisco, que não podia casar. Como que um criminoso e uma criminosa podiam casar na Igreja Católica Apostólica Romana? Jamais, só se fosse eu te benzo, eu te curo, pronto. Mas não casavam, não. Eles não se casavam, não. Certo? Alguns que entraram, parece-me que o Canário entrou para o cangaço e levou a mulher, né? Mas era uma vida realmente sacrificada. E então, a desculpa do Virgulino, apesar de ele ter permitido que a Maria entrasse para o cangaço, aí as pessoas dizem, o grande amor da vida dele, muito pelo contrário. Ele vivia mais distante, ele vivia com os meninos, né? Ele dizia que eram os meninos, que ninguém... tem um livro aqui que diz que ele dizia, não mexa com meus meninos, né? Então, ele tinha essa vocação, essa tendência mais para o lado feminino, né? E aquelas roupas, aquela indumentária do Virgulino demonstra muito bem, né, que a Maria serviu de pano de fundo para o machão, né? Mas, na verdade, o Virgulino, ele não vivia, o Lampião, ele não vivia com a Maria, ele era o amor que as pessoas colocaram como se fosse uma coisa, um romance, uma coisa de uma paixão, não é verdade? O Virgulino, ele pouco ficava com a Maria, né? E a desculpa era que não gostava de choro de criança, ele detestava choro de criança, dizia que menino berrava feito cabrito. E quis, né, tá aqui no livro de João de Souza Lima, né? E quis, eu até coloquei aqui, mata isso, né? E quis matar a menina antes de dar para o casal de vaqueiros, o seu Mamed e a dona Aurora, que cuidaram da expedita. Segundo o Mamed e a dona Aurora, a expedita era filha de uns cangaceiros. Porém, nunca se comprovou que era o cangaceiro Virgulino e a Maria de Ideia que foram
mortos, entre aspas, né? E não podia, o seu Mamed nunca registrou essa criança, né? E quem deveria ter feito, que depois que o juiz soube que tinha essa filha do Virgulino e da Maria, com esse casal de vaqueiros, manda buscar, leva para Salvador, mas para registrar essa criança, ele teria que ter entregue para a Dona Maria Déia, mas a Dona Maria Déia, né, não ficou com a filha, né? Sabe-se lá se por temor, né? Sabe-se lá porque o José Felipe não queria. Inclusive, eu fiz uma matéria aqui, que foi pesquisa também, né? Que a Dona Maria de Déia era coiteira do Virgulino, porque a Maria não se dava bem com o Zé de Neném, já o Zé de Felipe, que era o marido dela, e, digamos assim, pai adotivo da Maria, foi Maria Bonita depois, e ele achava que o Zé de Neném era excelente marido para ela, porque a Maria, ela ficava sempre, tem aqui no livro da Adriana, não é? Ela ficava sempre com desculpas que o Zé de Neném era fraquinho para ela, né? Então ela resolve entrar no cangaço e a primeira coisa que ela faz, o desafio dela, é cortar o cabelo. Bem curtinho, a la garçonnet, né? Tá aqui a foto, né? Esse cabelo daí ela cortou para desafiar o Virgulino. E o Virgulino, né? Agora o Virgulino continuou com a Maria, porque era pano de fundo para ele, digamos assim, depois vestir aquelas roupas bordadas, né? Com aquelas, inclusive usando uma espécie de bustier, né? Que ele adotou esse estilo de roupa que hoje é muito, assim, entrou para a moda, né? Por quê? Porque ali ele vai satisfazer os seus instintos, né? Femininos, né? Então, a Maria serviu de afirmação, afirmando que o Virgulino era aquele machão, que era aquela pessoa que, digamos assim, até o pessoal diz braba, né? É um termo que braba é mais para animal, né? Mas que ele era corajoso, não sei. Não sei se ele era tão corajoso, porque ele só empreendia as coisas, geralmente, quando ele estava rodeado dos seus meninos, né? Então, eu não sei. E com as armas. Com a arma, qualquer pessoa é braba, qualquer pessoa é corajosa, né? Com a arma na mão, qualquer pessoa é corajosa. Agora, isso para quem tem a vocação para cometer determinados delitos.